vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje nós vamos continuar aprendendo e com um assunto novo, linguagens sagradas. Mas antes, preparem lá o material de vocês. Caderno, lápis grafite, lápis de cor e borracha. Eu aguardo. E agora, com todo o material, vamos para os dados de hoje. A data de hoje, linguagens sagradas, ensino religioso. Eu aguardo.
Bastante capricho? Uma letra bem bonita? Então tá bom. Vocês já ouviram falar de mito? Já ouviram essa palavra? O que é um mito? São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Isso mesmo. Um dos objetivos do mito é transmitir o conhecimento e explicar alguns fatos que a ciência ainda não havia explicado. Os mitos, eles se utilizam de uma simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e até heróis. Isso mesmo. Todos esses componentes, eles estão misturados aos fatos reais, características humanas, pessoas que realmente existiram. Dessa forma nasce o mito. Então, quais são as características de um mito? O que precisa existir dentro desse texto que transforma ele em um mito? Bom, no mito ele explica a origem do mundo e do homem. E ele faz isso por meio de personagens sobrenaturais, deuses e semideuses, como eu falei para vocês. O segundo ponto, explica a realidade através de histórias sagradas. Ao contrário da explicação lógica da realidade, o mito ele não possui nenhuma explicação, mas mesmo assim são aceitos como verdades. Terceiro ponto, está relacionado a uma data específica ou religião. Dentro do mito, normalmente a gente escuta a frase assim, aconteceu em tal época, e normalmente traz uma divindade de uma religião específica. O outro ponto, está presente em diversas culturas. Alguns assuntos, como a criação do mundo, por exemplo, são base para vários mitos diferentes. Nós encontramos vários mitos sobre o mesmo assunto, às vezes até com o mesmo nome. E a última característica é que ele é diferente de fábula, contos de fadas ou lendas. Todos esses modos que eu li para vocês aí na tela de escrever uma história são chamados de gêneros textuais e são todos diferentes. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, uma fábula onde os ratinhos de toda cor possuíam características humanas e até conversavam com os humanos. Precisa existir esse tipo de característica para ser uma fábula. E hoje nós vamos conhecer o mito. O mito tem outras características como a gente já viu. Mas para vocês conseguirem identificar todas essas características que eu acabei de falar para vocês, nós vamos assistir um vídeo que traz um mito. É um mito de um povo indígena Tupi. Ele fala sobre o mito da criação do mundo. Prestem bastante atenção nesse mito. Ele traz divindade, criação de todas as coisas, dos seres da natureza. Prestem bastante atenção, que depois eu vou fazer umas perguntas para vocês.
Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraú, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraú, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra, e também muitas outras mães estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relampejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando, se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu, sonhava. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nyanderu Vussu. Ele era como se fosse feito assim de um vento luminoso. Ah, e ele tinha asas. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os 4 cantos do mundo e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Nyanderu Vussu flutuou em direção ao leste e encontrou com uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então é assim que é viver na terra? Então, Nyanderu Vussu saiu e se dirigiu ao sul. Lá, ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro, entre em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore. Foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Mas que coisa boa! Era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu. Continue a sua jornada. Então, Nyanderu Vussu saiu. Foi para o norte e lá encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olhou para ele fixamente. Entre em mim, assim entenderá o que eu sou. Nyanderu Vussu, então, se tornou onça. Estranhou um pouco as 4 patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Ah, então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Nyanderu Vussu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara! Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando, Paracal!
Anum, Guará, Guararema, Guaratinguetá. Muitos pássaros foram surgindo no céu e também começou a falar: jacaré, jararaca, jararacuçu, paca, tatu, capivara, saruê, catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. E Yanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. E Yanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver, pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na Terra. Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Yanderuvuçu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí-Porã! Ele não sabia que era a sua futura companheira, mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui? Disse ela. Ajudar a criar a vida na terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderuvuçu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia: mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Houve um tempo em que Yanderuvuçu se cansou de andar pela terra-mãe, mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim transformou-se em Quaraci, o sol. Cunhantaí, muito tempo depois, transformou-se em Jaci, a lua. E acompanha o povo semente desde aquela época, olhando nas noites claras e nas noites escuras. Em um antigo entardecer, depois de Juruá mirar docemente o poente, surgiu a curiosidade e o desejo de ir em direção até aquele mistério de cores, que começou a ser chamado de o outro lado do mundo. Para isso, tinha que atravessar um grande rio, e Juruá não queria ir sozinho. Chamou todos da aldeia. Alguns foram. Aqueles que seguiram Juruá atravessaram o rio e sumiram na luz do poente. Já Yanderuqueí ficou com o seu grupo, preservou os ensinamentos primeiros. Continuaram vivendo em casas comunitárias, circulares, que ganharam o nome de ocas. Viviam modelando barro e criando formas. Um dia, Tidjari, que era a companheira de Yanderuqueí, lhe procurou para revelar um sonho. Ela sonhou que muito tempo havia se passado, até que Juruá voltou com o seu grupo e as suas criações, trazendo espelhos, tabaco, armas como revólver, espingarda, canhão, bomba, machado, faca,
Foi tanto tempo que se passara que Juruá havia se esquecido de que aquela aldeia era a sua origem e que aquelas pessoas que ali habitavam também eram seus irmãos. Iubá chegou do céu, em máquinas voadoras, pássaros de aço, com muita gente voadora, mas também sem se lembrar de que um dia tinha nascido ali. Até que o irmão mais novo feriu o irmão mais velho com uma flecha, e a guerra se instalou entre todos. Quando o Sol e a Lua se encontraram no céu. Quaraci e Jaci se abraçaram e choraram muito. Foi então que Tupã trovoou e falou: Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. Vocês não se encontraram novamente para brigar, mas para amar, e uma vez partilhada a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, um povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Quando Tupã disse isso, a chuva parou. Foi então que o irmão mais velho disse para sua companheira: Vamos plantar esse sonho então nesta terra, até que ele floresça. Foi assim que aconteceu. O sol nasceu na aldeia, vindo de um oriente dourado. A primavera, em breve, iria chegar. Vocês viram quantas características esse vídeo traz? Então, aproveitando esse vídeo, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Prestaram bastante atenção? Então, nós vamos lembrar algumas partes. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão resgatar na sua lembrança o que o mito falava. Por exemplo, as 2 primeiras perguntas. Qual o nome do mito que assistimos? E quem foi o criador dos mundos? Eu vou aguardar vocês pensarem um pouquinho e eu já volto com a resposta. Então vamos ver quem conseguiu prestar bastante atenção? Qual é o nome do mito que assistimos? Mito da criação do mundo, isso mesmo. E segundo esse mito, quem que foi o criador dos mundos?
Tupã, a divindade da matriz indígena. Isso mesmo. A próxima. Qual animal representou o espírito da Mãe Terra? E quem Tupã gerou para continuar o trabalho da criação? Eu aguardo. Então vamos lá? Qual animal representou o espírito da Mãe Terra? Uma serpente, isso mesmo, lá no início, né, da nossa história. E quem Tupã gerou para continuar o trabalho da criação? O ser humano. Olha que responsabilidade, né? Vamos para a próxima? Quais formas o ser humano teve antes de ser homem? São 3 formas, vocês lembram? E com o que a serpente criou o homem? Vamos lá! Quais formas o ser humano teve antes de ser homem? Isso, ele foi rocha, foi árvore e onça. Daí ele encontrou a serpente que criou a sua forma de homem. O que a serpente usou? Isso, o barro. Ele modelou o homem com o barro. Muito bem. A próxima. Com o que foi criada a nação da terra? E quais as cores das sementes que habitam a terra? Também são 4 cores. Vamos puxar na memória? E vamos para as respostas das nossas últimas perguntas. Com o que foi criada a nação da terra? Com as sementes da natureza. E
quais as cores das sementes que habitam a terra? A vermelha, a amarela, a negra e a branca, que lembra todos os povos que aqui habitam. Muito bem, crianças, parabéns! E antes de terminar nossa aula, eu vou ler para vocês um outro mito, um mito com o nome Como Surgiu a Noite. Então preste atenção que essa eu vou ler para vocês. Num tempo já esquecido, o dia não tinha fim. O sol ficava o tempo todo iluminando a floresta. Os indígenas eram obrigados a dormir no claro, estavam cansados disso e desejavam um pouco de escuridão para conseguirem dormir melhor. Mas o sol não deixava de iluminar o eterno dia. Foi quando um velho, que veio de muito longe, contou que tinha visto um monstro que guardava 2 grandes potes. Os potes eram pretos e estavam cheios de escuridão. Os indígenas imaginaram que a noite tão desejada poderia estar trancada nesses potes e resolveram ir pegar a noite. No dia seguinte, um grupo saiu para ir ao local indicado pelo velho. Andaram bastante até que viram o monstro dormindo ao lado dos potes. Quando se aproximaram, escutaram o barulho que vinha de dentro daquelas vasilhas. O som de corujas, dos macacos noturnos, dos grilos, das rãs e dos sapos do brejo e de todos os seres que vivem na noite. O grupo de indígenas, usando arco e flechas, conseguiram quebrar o pote menor. De dentro daquela vasilha saiu a noite com todos os seus bichos. Os indígenas saíram correndo, chegaram nas ocas e aproveitaram a escuridão para dormir um pouco. Mas a noite que saiu do pote pequeno não durou muito. Era curta, não dava para descansar quase nada. Então resolveram voltar e quebrar o pote maior. 2 indígenas foram incumbidos de realizar a tarefa, pois eram grandes arqueiros. Os 2 jovens convidaram o urutau para acompanhá-los, mas aconselharam ao pássaro que corresse bem depressa, porque essa noite era maior e podia pegá-los de jeito. Os 3 chegaram ao local onde o monstro ainda dormia e, com a habilidade dos arcos, quebraram o pote maior. Saiu de lá uma noite que não tinha mais fim. Os 3 fugiram em disparada. Mas o urutau tropeçou num cipó e caiu. Foi logo alcançado pela imensa escuridão. Por isso, até hoje, o urutau é uma ave noturna. E foi assim que surgiu a noite. Viram, crianças? Essa história é um mito, como nós vimos hoje, que explica como tudo foi criado a partir do dia que já tinha todos os seres. Professora, um mito tem alguma coisa a ver com o outro mito? Não, não tem. São criados pensando na construção do mundo. Desde lá do início, onde não se tinha nada ainda. E esse segundo, onde já tinha muita coisa, menos um elemento, a noite. Vocês viram como que o mito tem esse poder de mexer com a imaginação das pessoas? Então agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Vamos lá? Agora que você conheceu 2 mitos, escolha um deles e represente-o no seu caderno com um desenho. Escolha qual dos 2 você gostou mais, ou um elemento de um ou de outro que te chamou mais a atenção e registre lá no seu caderno embaixo dos dados de hoje. Combinado? Eu aguardo. Bastante capricho!
E com essa atividade, nós terminamos a aula de hoje. Eu tenho certeza que deve ter ficado muito bonito, muito caprichado. O mito mexe com a nossa imaginação, não é mesmo? Olha quantas coisas nós descobrimos através do mito. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer a pesquisa da aula de hoje. Vamos revisar um pouquinho tudo que nós aprendemos? Aprendemos o significado de mito e conhecemos alguns mitos. Eu tenho certeza que vocês gostaram e que de repente eu trago numa próxima aula mais histórias. Vamos terminar nossa aula lembrando de todas aquelas coisas que precisamos fazer ainda nesse tempo que estamos em casa? Lave bem as mãos. Semana que vem eu volto para a gente aprender muito mais. Até lá!